Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal /podcast STF, Sociologia, Teologia e Filosofia. Eu sou Emerson Marques e no vídeo de hoje falaremos sobre a pós-modernidade na igreja. Pastor André Fonseca, Pastor Victor Pires. Vamos falar sobre a pós-modernidade, os desafios. Em tempos modernos, nossa cultura tem sido influenciada pelo existencialismo, pelo naturalismo, o materialismo, enfim. Como podemos fazer para trabalhar hoje na igreja? Quais as dificuldades da igreja? Antes, evitava-se de falar de filosofia na igreja, e nós temos um vídeo aqui sobre filosofia. Vai lá, se você ainda não assistiu, vai lá, assiste, curte. Mas assim, existia dificuldade de você falar sobre filosofia na igreja. E como que a gente pode encarar essa situação? Porque o que se fala muito sobre o existencialismo, sobre o naturalismo, o materialismo. Quais são as barreiras hoje para a gente lidar com isso na igreja? Pastor Victor. Bom, vamos por partes. De fato, não é algo específico que a igreja esteja vivendo. Nossa sociedade está vivendo esse pós-modernismo. Tá? Quando pensamos em existencialismo, quando pensamos em naturalismo e etc., materialismo, nós precisamos considerar, por exemplo, pensando na filosofia, o que é esse pós-modernismo. Vamos começar definindo isso. Então, o modernismo ele veio e pregou e convenceu a todos de que, através do iluminismo, enfim, a razão era a fonte e a solução para tudo, para todas as coisas. Então, nós encontraremos respostas usando a nossa razão. Bom, lindo, bravo, vamos para cima, é isso aí, uhul. E o que aconteceu em seguida? Primeira Guerra Mundial, entre guerras, regimes totalitaristas, nazismo, fascismo, Segunda Guerra Mundial, bombas nucleares. E aí, os filósofos contemporâneos, eles começaram a questionar, peraí, que razão é essa que é tão boa, que promete melhorar e, na verdade, tem causado males e destruição? Então, nós estamos no pós-modernismo, e é até pejorativo você dizer isso para o intelectual, pós-modernismo. Por quê? Porque é você tirar esse valor da razão da mesa, do centro, do jogo. Então, você tem a sua verdade, o pastor André tem a verdade dele e eu tenho a minha verdade. O pós-modernismo entra, como diria Bauman, na sociedade líquida. Então, os valores estão diluídos. Você tem e defende os seus valores. Você tem e defende as suas leis, a sua moral. E quando a gente entra nessa esfera, socialmente, isso é extremamente complexo, muito delicado. Porque o que é certo para mim não é para você. O que o pastor André faz com orgulho, com destreza, eventualmente eu reprovo. Então, pera lá. Então nós estamos falando de um contexto social. Nós estamos, e não é algo do Brasil, é algo mundial. E aí, infelizmente, essa cultura, esse pós-modernismo, adentrou nas igrejas. Que aí, enfim, tem a ver com a sua pergunta. E aí nós temos uma série de irmãos, de grupos, que discordam do pastor, do sermão, em última análise, que discordam e questionam a própria palavra de Deus. Não, pera lá. Não é bem assim. Essa é a visão do pastor. Não, mas esse texto, quando foi escrito, vamos avaliar. Isso aí, quantos anos? Né? E aí vem aqueles discursos exagerados, heréticos, como precisamos atualizar a Bíblia e etc. Mas
Deixa eu... O pastor Vitor tá falando da questão dessa... O pessoal se chateia quando se fala que é o pós-modernismo, mas é que quando se fala de modernismo é uma coisa muito mais concreta, né? Eles falam de verdades absolutas, né? Essa Sim. ideia aí de que existe um mundo material, você precisa olhar para ele, você precisa se preocupar com ele, o que é material é importante, coisas do tipo, né? Que destoa muito da época lá dos apóstolos e de Cristo, como você tem na Grécia, que tudo era Deus, os deuses do panteão, o metafísico. Já na modernidade você não tem isso. Na pós-modernidade, o que você encontra já não existe mais verdades absolutas. Na verdade, não existe nem a verdade em si, né? Existe um relativismo. Tudo é relativo, depende. O ser humano ele passa a ser fruto do meio em que ele está. Ele não é, ele precisa ter as suas opiniões levadas em consideração. Tudo ele vai explicar de acordo com a visão que ele aprendeu de mundo. Então ele é alguém que vai sendo construído. Então, a pós-modernidade, o que ela faz? Ela vai negar verdades absolutas, ela vai negar como eu posso dizer, a questão da realidade em si. Cada um vai ter sim uma realidade construída. Então não é o que dizem que é o que sempre foi, não, é o que eu acredito ser. Nesse sentido, e aí a Bíblia ela é contrária totalmente a isso, porque a Bíblia roga para si o título de uma verdade absoluta, e assim, vão se criando dificuldades, porque você hoje consegue, dentro da sociedade, a velha questão da briga de classes, a briga de sexos, tudo isso vira uma panelona lá, ao ponto que nas redes sociais hoje, por exemplo, você fala com a sua bolha. Então, o algoritmo lá, ele vai te direcionar para conteúdos que te agradam. Se você gosta de conteúdos A, ele vai te direcionar para A, B para B. E aí você vai cada vez mais construindo essa verdade para você, mas ela ainda assim não é absoluta. Quando você vai para uma roda de discussão, você precisa entender que o que é verdade para você não é verdade para o outro, o que é realidade para você não é realidade para o outro. Nós temos o filme Matrix, né? O filme Matrix ele é muito interessante nesse sentido. Sim, porque existiam as duas pílulas, né? Red Pill e Blue Pill, ou Green Pill, acho que é Blue Pill, né? Sim, azul e vermelha, né? Depende também, era azul mesmo. Mas assim, você tinha lá e ele te dava, olha cara, o contexto assim, olha, essa realidade que você está vivendo não é bem assim. Ela foi construída por alguém para um fim escuso. Você precisa sair disso e vir para a verdadeira realidade. Ou eu vou dizer, pode ser, tem uma cena muito interessante que um dos agentes lá que traem o grupo do Morfeu lá, ele está comendo um pedaço de frango e ele fala, eu sei que isso aqui nem existe, mas o gosto é maravilhoso, né? Foi algo nesse sentido, assim. Então essa ideia de uma sociedade que é construída, primeiro, no relativismo. Então, a verdade depende do que, para quem e do que eu entendo. Onde a minha opinião ela tem uma importância muito grande, né? E o meu ser ele vai ser construído a partir de coisas que não são concretas. Tudo que é concreto e absoluto, ele é absolutamente negado no pós-modernismo, né? E isso vem para a igreja, como o pastor Vitor estava falando, com uma força muito grande. Sim. E ela é diametralmente oposta ao que a Bíblia diz. Só para citar, quando você vai, e aí você fala, né? A Bíblia já previa isso, a Bíblia já previa isso. Vou abrir aqui para ficar mais fácil, o livro de Timóteo, capítulo 4, versículo 2 até 4, diz assim, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Redarguas, palavras que eu não conheço, redarguas, repreendes, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, desviarão os ouvidos da verdade e voltarão às fábulas. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, olha, vai chegar um tempo. Insisto, o evangelho precisa insistir porque a verdade ela existe, ela é absoluta. E o próprio livro de Timóteo vai falar muito sobre essa questão da verdade, de falar a palavra, de pregar a palavra, vai dizer que a igreja ela é a detentora da verdade, que ela deve falar sobre essa verdade, sobre essas verdades contidas na Bíblia. E ela vai dizer o seguinte, ela vai dar exatamente esse panorama que nós temos hoje. Hoje o que nós temos? Grupos que são formados ao redor
das suas próprias crenças. Sim. Então, o grupo A não interage com o B porque o B pensa diferente, mas está tudo bem. Então eu vou me cercando de pessoas que falam o que eu quero ouvir e a verdade está muito distante disso aí. Né? E a gente vai poder entrar um pouquinho no que isso significa para a igreja depois, se você quiser. Dentro da filosofia pós-moderna, ela fala muito sobre pluralismo. Né? Pluralismo. Será que como é que a gente encara essa tendência de que tudo é verdade? Tudo é verdade? Claro que não. É a questão do relativismo que o pastor André já apresentou. E é um grande perigo. E reforçando essa ideia, o algoritmo das minhas redes sociais reforça aquilo que eu penso, que eu creio. Então eu acredito cada vez mais que a minha verdade ela é a correta e a melhor dentre todas as possíveis. Olha que frase ousada. Então, agora não existe a verdade, o conceito singular de verdade absoluta, final. Existem verdades. Isso é assustador. Você não pode ter certeza de nada. É interessante que e a gente vai levar para o lado de que ela vai é um efeito cascata. Ela vai negando a verdade, como ela nega a moral, ela vai desconstruindo, ela nega a certeza, você não pode ter certeza de mais nada. E, em última instância, o que ele quer negar? Deus. Ele vai negar Deus. Se você diz porque vejamos, o que os cristãos liberais, pós-modernos, eles entendem? O cara ele é budista e tá tudo bem, Deus está lá na religião deles também. A verdade deles tem que ser aceita, porque é a maneira como eles enxergam. O hinduísmo também tá certo. Você acaba validando todos os outros tipos de crença. Por isso que é um choque muito grande com o cristianismo. Sim. E não vai longe, mesmo dentro do cristianismo, pessoas que são crentes, tementes a Deus e tudo mais, mas tem aquele apegozinho a uma religiosidadezinha, dá um sincretismozinho aqui, mistura uma água com não sei o que dá certo, e isso está tão enraizado, está tão enraizado na cultura hoje, que o cristão ele tem que vigiar muito, assim, com uma intensidade muito maior, e torna, dentro daquilo que o pastor Vieira começou falando, muito difícil para o pregador, para o expositor da palavra de Deus, falar de maneira a trazer esse povo ao arrependimento, porque a mente está tão tomada, tão deturpada com essa ideia de que, não é verdade, não vamos incomodar. Ele quer servir a Deus desse jeito. Não, ele serve a Deus do jeito dele. E não existe o jeito dele de servir a Deus. Você serve a Deus do jeito que Deus quer que você serve. Existe um manual. Tem a Bíblia, ela traz para si, a gente entende que ela é a verdade. Ela contém a verdade de Deus ali, ela é a verdade de Deus. Aquilo que está ali, ele está ali por uma razão. Você segue aquilo, você não fica relativizando o que está ali dentro. Então, quando você tem essa pluralidade no sentido de que todas as religiões levam a Deus, que é o que se fala hoje, né? O importante é o quê? É o amor. Se fala muito da questão do amor como então, fazem a separação, por exemplo, do Novo e do Velho Testamento. Então, o Velho Testamento é um Deus demiurgos ali, que nada a ver, que o cara era mau, e agora o Deus do Novo Testamento, não, ele fala de amor, ele fala de paz e amor, de você compreender o próximo, se dar bem com o vizinho e tudo mais. Eu sempre, às vezes, explano ou tenho a oportunidade de algum sermão, alguma coisa, que as pessoas às vezes olham muito Jesus, mas a própria Bíblia fala que Jesus será um juiz, né? Sim. Ele virá julgar, e a gente tem que tomar muito cuidado nessa questão do amor. O pastor André falou sobre a mistura, né, de outras religiões. Tem o ecumenismo. O que vocês acham dessa pluralidade? Todos pensarem da mesma forma? É possível? Qual a opinião de vocês? Claro que não. Pode falar, pastor. Primeiro, nós não concordamos em coisas simples, em coisas triviais do dia a dia. Tá? Então, começa por aí.
nós estamos nessa sociedade líquida, que cada um, diluída, que cada um tem parte da verdade, como se a verdade fosse um cubo de gelo, tivesse derretido e cada um ficou com resquícios ali. E que, enfim, a galera tenta entender, tenta acreditar que aquela verdade realmente ela é final, ela é absoluta, ela é a melhor para ela. Como se a verdade fosse algo de livre-arbítrio, de escolha. Não, eu vou escolher a minha verdade nessa prateleira. Não é isso. A verdade, ela confronta, ela machuca, ela ofende, sabe? Quando você recebe uma notícia ruim, por exemplo, porém verdadeira, aquilo muitas vezes te choca, te faz mal. Poxa, olha, faleceu um ente querido. Sabe? Isso choca. Agora, quando você fala, o melhor time de futebol, o melhor restaurante, o melhor político para o governo, e aí você começa a segmentar, diluir tudo isso, no final das contas é uma discussão vazia, sem propósito. Sem propósito. Porque a verdade singular, ela é final, ela é absoluta. Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ponto. Não dá pra, sabe? E aí quando você apresenta essa questão do sincretismo, essa questão ecumênica, é como se eu concordasse, fosse conivente com várias outras religiões que acreditam em deuses, em objetos, em seres, que o cristianismo, que nós não acreditamos. Então eu acabo compactuando, eu acabo endossando, inclusive, a fé deles. Por isso que nós não concordamos e, via de regra, não participamos de cultos, de celebrações ecumênicas. Tá? A ideia é a seguinte, a verdade ela não é um convite para você concordar. Você tem que concordar, você tem que seguir, você tem que entender que é assim e você tem que seguir aquilo. Por isso que existe uma... Se fosse assim, não teria reforma protestante, né? Sim. Vai ser tema aí, um pauta aí. Temos aí reforma protestante. Mas não... Né? Concorda? Sim. Então beleza, deixa assim como tá, cada um faz do seu jeito, tá tudo bem, esconde aqui, omite ali, vai que vai. Então essa ideia do ecumenismo, ela é fracassada já na sua essência. Eu vou dizer o seguinte, como a gente vive, né, nessa ideia e somos vozes clamando no deserto, por assim dizer, porque a grande mídia, o mundo está estruturado de uma forma que quem nasce nele hoje, ele acaba entrando nessa ideia de que a realidade ou a sociedade, a verdade, ela é uma construção social. Então existe uma pressão muito forte para que as pessoas se identifiquem com o gênero A ou B, ao seu bel prazer. Existe uma série chamada Modern Family, vocês já assistiram? Modern Family, é engraçadinho até. Mas ela é uma série, ela retrata bem da época, ela é dos anos 2010 ali. Ela fala muito da questão da cultura americana, sim, mas ela retrata o que a sociedade entende, por exemplo, como um modelo de família. Então, 2 homens, família. 3 mulheres, 2 homens e uma mulher, um homem e um cachorro, tudo é família. Né? Então, não importa o que é de verdade, importa que você rotula ele como família e o resto é relativo. Depende de como você enxerga isso. Então, é uma construção social. Então, nesse sentido, né, eles forçam hoje em dia, e aí, na minha opinião, a gente vai ter um problema sério, porque a nossa geração ainda é resiliente ainda a isso. Né? Por mais que a gente seja mais tolerante, a gente ainda é resiliente. A geração anterior a nós, ela tinha um processo de repulso, né? Por isso que não deu certo na geração deles, porque essa ideia ela não é de agora. Né? As gerações mais antigas tinham muita dificuldade. Mas a ideia de que vai sendo repetido, os meios de comunicação vão absorvendo isso vai sendo disseminado aqui, ali, nos filmes infantis, entendeu? Vai se pintando isso aí, os vieses aí, né? Enfim. E o que você tem hoje é uma sociedade extremamente fragilizada do ponto de vista moral, onde a moral não existe, porque, vamos lá, quem que fala de moral?
É a Bíblia, concorda? É o maior livro que você fala assim, por que você sabe que trair... por que a gente sabe que trair o marido, trair a esposa trair o marido é hediondo, o negócio é horrível, é péssimo? Porque a Bíblia diz que é, concorda? Então assim, a pessoa ela se sente culpada, ela não sei o que, né, e trai, mas ela está sempre com esse olhar de que a fonte primária é a Bíblia, de tudo que pode e não pode. Então a sociedade é muito baseada nisso. Quando você começa a desconstruir isso, quando você começa a olhar que não é bem assim, você começa a negar essa verdade que existe lá, então você dá margem, na verdade, para uma sociedade caótica. Dentro de uma sociedade caótica, quando você fala que o ecumenismo, todo mundo dando as mãos, dando bem, respeitando, não vai dar certo isso aí. Porque a verdade ela não é algo que é construído dependendo de e que você aceita ou não e respeita o próximo. Não, a verdade ela é para ser obedecida. Né? E essa negação faz e torna muito, aumenta muito mais a responsabilidade hoje. Levando um pouquinho para o contexto da teologia, é por isso que você tem tantos coaches sendo pastores. Né? Por quê? Porque, vamos lá, a ideia é o quê? Você tira Deus do centro, você tem uma negação de Deus, da divindade e tudo mais, tudo, absolutamente tudo é relativo. Então você tem o Big Bang, mas pode ter sido alienígena, mas pode ter sido um ser elevado e pode ter sido os três ao mesmo tempo, então tudo bem, você crê no que você quiser. Só que o que impera aqui? Não são mais as divindades como era lá nos primórdios lá, né? Agora é o próprio o homem faz sua história, né? Então ele está no centro, e o homem ele não precisa de regras, ele precisa de decisão, ele quer experimentar o máximo do prazer, né? O hedonismo, justamente. Então o que você tem na sociedade hoje é esse hedonismo vindo com muita força. Você tem o liberalismo teológico muito forte, e você começa a ter correntes, e aí dentro da igreja fica difícil, até às vezes você escuta pessoas que são crentes falar alguns absurdos, que é difícil até você falar com o cara, você é crente mesmo, sabe? Porque você entende? Está tão enraizado nele, está tão forte na cabeça dele, começa a confundir. Você começa a ter uma sociedade, e aí trazendo para o evangelho, um evangelho míope. Um evangelho que vai olhar a Bíblia sob uma ótica completamente deturpada, que já nem pode mais ser chamado de evangelho. Você tocou um assunto legal. Mudanças teológicas. Esse pluralismo. Pluralismo. Pós-modernidade está afetando a área teológica. O que fazer? Aqui para nossa, já ir caminhando para a nossa pergunta final. O que fazer? Manter a tradição, essa tradição, como não ser afetado pelo pós-modernismo na área teológica? É que não é de hoje, né? Assim, na verdade, a questão, isso é muito forte. E você vai desbocar no liberalismo teológico, não tem muito para onde você correr. Cara, isso é tão forte, tão latente, e a gente, o que acontece, né? A gente às vezes não e aí tem um lado bom e um lado ruim das redes sociais, né? Porque se por um lado as redes sociais hoje, elas tomam muito tempo, a pessoa lê menos Bíblia, a pessoa fica muito envolvida com secularismo e tudo mais, por um outro lado, ela deu voz também à boa teologia. Então hoje, o cara que quer estudar a teologia, ele tem um acesso muito... Pô, antigamente, os livros todos em inglês, você não tinha, era caro você comprar. Hoje você tem pessoas falando, ensinando boa teologia, boa sociologia, boa filosofia, muito acessível. Né? Então, nesse sentido, você tem essa esperança aí que é muito importante. Né? Mas, por outro lado, quando você olha para dentro da teologia, para dentro das igrejas, é fato que a rede social, a internet, o globalismo, a globalização, aí, ela deu voz a todo mundo. Né? Então, você achar qual é a voz correta, eu acho que passa por isso, sabe?
E aí não tem como você tirar também a ação do Espírito Santo nesse sentido, entende? Porque você conseguiu observar o que é o correto dentro de tantas vozes falando tantas coisas. Eu acho que como você se livra disso é você primeiro examinando a Bíblia, você lendo a Bíblia, e você dentro da sua leitura de Bíblia, com o direcionamento, porque o que acontece? Por que você tem tanta teoria aí? É porque falta nessas pessoas a ação do Espírito Santo. A gente não pode desconsiderar isso. Né? Então, você vai olhar para tantas pessoas falando tanta coisa, mas com a sua leitura, com a sua observação da palavra de Deus, você vai conseguir olhar dentro de tudo isso e falar assim, pô, aqui é groselha, aqui não. Opa, aqui o cara está falando uma coisa... Porque não é só uma questão de interpretação bíblica, para falar assim, então cada um interpreta do que quer, não é isso. A questão é, por exemplo, por mais que a Bíblia tenha textos que são complexos de entender, não quer dizer que que você pode ter vários entendimentos daquilo ali. Não, só quer dizer que ele é complexo de entender. Mas existem verdades da Bíblia que são extremamente... saltam aos olhos. Por exemplo, todo homem pecou. Todo homem carece da graça de Deus. Isso é uma verdade, está lá explícita. A salvação está em Jesus. Jesus é o caminho. Então não tem um... Não, Jesus desta forma, só ser. Não, é Jesus. Você pecou, você carece. Entende? Então assim, quando você olha para isso, se você tem um povo que estuda a Bíblia, que consegue olhar para essas vozes que falam na internet e separar isso, você consegue olhar para o pastor que está no púlpito da sua igreja e separar, olhar e falar, não, realmente, o que o cara está falando está na Bíblia. O que acontece é que tem muita gente falando groselha e o povo não está acostumado com isso. A grande verdade é essa, né? Nós somos um país que a média é que uma pessoa leia um livro por ano. Né? E, né? Nada, né? Vamos comer um livro por ano, nada. E a média. Não é nem que, então você imagina a Bíblia, que é tão pouco incentivada nos meios normais, né? Enfim. Sim, antes do pastor Vitor fazer as considerações finais, o pastor André falou sobre ler, meditar. Nós temos um vídeo lá também que alguns falam que o estudar a Bíblia, o ler muito, a letra mata. Nós temos um tema, vai lá. Né? Vai lá, porque, meu Deus do céu, cara. Mas enfim, pastor Vitor, suas considerações finais, e aí? Eu gostaria só de ratificar essa questão da busca na fonte, né? Perdeu-se, por conta da geração, foi uma questão geracional, o incentivo à leitura, o incentivo do culto doméstico, a família parar para, meditar, para falar sobre as questões espirituais, e isso deixou-se de ser transmitido. Então, facilmente se perde. E aí você ainda coloca o outro elemento, que é a internet, redes sociais. Tem, inclusive, sátiras nesse sentido, que se dessemos o tempo e dedicação à Bíblia, como damos ao celular, às redes sociais, sim, nossa vida e a nossa sociedade seria outra, diferente. Então, precisamos voltar à base, à Bíblia, ponto. E tem que começar em algum lugar. Então estou generalizando, nós podemos começar e estimular, ensinar nossos filhos a busca, o valor de tudo isso. Se cada um fizer isso na sua casa, quando o pastor falar algo que não está na Bíblia, quando o pastor for bíblico, como o pastor André citou, o pastor André falou, tem vários coaches que estão sendo pastores, mas tem vários pastores que estão sendo coaches. Verdade. Que já abriram mão da Bíblia, assim. Às vezes nem cita o versículo, nem lê a Bíblia, só vai. É um coach, é espiritual. Olha que assustador. Né? Buscando a autossuficiência do homem, né? Sim. O homem ele é suficiente em si mesmo, é um problema. Cara, assim, a nossa sociedade, ela é moderna, né? Ao mesmo tempo que ela é repleta, cheia de informações, ela é tão pobre. Tão vazia, é verdade. Porque, assim, gasta-se tanto tempo com coisas fúteis e banais, e a essência do homem, ela tá vazia de Deus, né? A verdade é essa, o homem quando tá vazio de Deus, ele vai chafurdar na lama mesmo, ele vai degringolar. Você vê assim, uma
a parábola do filho pródigo. A ideia ali é outra, mas se você olhar, quando você olha o que acontece com o filho longe do pai, quando o filho ele perde esse contato com o pai, quando o homem ele perde esse contato com Deus, o reflexo disso é que ele vai gradualmente definhando até o ponto de algo que é imundo para ele desejar ter dentro dele, que era a comida. O porco era imundo para ele. Você imagina a comida do porco. Ele querer ter aquilo, né? Então, assim, nós temos hoje uma sociedade nesse sentido, né? Que é tão distante de Deus e da verdade que é Deus, que ela define. Então assim, tudo pode ser... como a moral se perdeu, eu não consigo mais olhar e dizer, nossa, que absurdo aquilo ali. Eu olho, quando eu vejo uma situação que é absurdo, para mim soa como é o reflexo do homem sem Deus. O homem sem Deus, ele é capaz das piores mazelas, né? E não deixa, em última instância, de ser também trazer para si o juízo de Deus, né? Ele está sendo ali punido em si, porque quanto mais ele peca, mais ele se afasta de Deus. A questão é que ele não quer nem saber disso. E para finalizar, assim, o que eu entendo que a verdade, a coragem e a base da nossa fé tem sido afetada. Estou falando de verdade, de valores, estou falando de coragem, de base de fé. Quando a gente fala de ecumenismo, a gente comentou sobre ecumenismo, né? Então, a nossa base acaba sendo afetada. Mas enfim, é isso aí, pessoal. Gostou? Não deixe de se inscrever, não deixe de compartilhar. Até um próximo vídeo para o conhecimento. Te liberto.